Como é que vocês estão? Ignorem o sofá bagunçado que eu não tô afim de arrumar agora não, tá bom? Hoje eu quero falar sobre... um pouco sobre ciclos, um pouco sobre como a gente vê a vida e vai acabar caindo muito em relacionamentos, porque os nossos ciclos e como a gente vê a vida refletem muito no nosso relacionamento, né? Então eu vou trazer vários exemplos sobre a minha vida, vamos lá? Vamos começar com quando eu tinha 16 anos. Eu namorei um cara de 23. Eu tinha 16 para 17, eu fiz aniversário de 17 ali e ele tinha 23. E foi uma relação toda errada. Mas prestem atenção, eu tinha 16, eu era uma criança. E ele tinha 23. Ele era um adulto, ele era um quase adulto no caso, né? Então, foi exigido de mim, mesmo sem querer, não só por ele, quero deixar claro também que não só por ele, coisas que uma menina de 16 anos não deveria ter, uma maturidade que uma menina de 16 anos não precisava ter. Apesar de que externo ou internamente foi exigido de mim maturidade muito mais cedo do que eu deveria ter, né? Eu virei adulta muito antes de ser adulta. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas ali foi exigido de mim coisas que não precisava. E quando eu saí dessa relação extremamente machucada, eu acabei me envolvendo em outras relações muito parecidas. Principalmente pelo fato de que eu procurava o que tinha nele que eu não queria que tivesse nos outros. Em vez de procurar uma relação como que eu gostaria de ter uma relação, eu procurava o que eu não queria numa relação. Nisso eu me envolvi em outro, no meu próximo relacionamento, que durou 5 anos, mas que a gente se gostou os primeiros 6 meses. Depois de 6 meses a gente já não se amava mais, eu não se gostava mais tanto. E levou com a barriga durante 5 anos e claro, aprendi muita coisa, vivi muita coisa boa, mas foi uma relação extremamente tóxica, que provavelmente a pessoinha que namorou comigo nem sabe disso. Mas foi uma relação tóxica dos dois lados. E eu tentei consertar no outro erros que eu via no meu ex, ao mesmo tempo outros erros que eu não queria pra minha vida, que ele tinha coisas que ele falava e que ele fazia comigo que eu não queria, mas que eu também tentava consertar porque eu considerava que a minha relação passada tinha sido um fracasso, já que não deu certo e eu saí machucada. Então eu tinha que fazer essa dar certo. Imagina, eu tinha 17 anos, eu também era uma menina, sabe? E isso, mesmo assim, isso se envolveu e foi seguindo até os 23, quando eu terminei esse e me envolvi em outras relações que eu continuei procurando o que eu não queria neles. E foram relações extremamente tóxicas, que me fizeram muito mal. Relações das quais, sinceramente, não deveriam ter existido algumas. Antes que pessoas que me conheçam pensem em alguém específico, eu tô falando de todos, tá? Então, algumas também são várias. Eu não tô falando de um alguém. Mas sim de a forma com que ocorreram todos os meus relacionamentos românticos, mas também muitas relações de amizade, procurando defeitos que os outros tinham e que eu não queria, coisas que eu não queria no outro, aquilo que eu tinha medo que acontecesse, aquilo que eu tinha medo que se repetisse, aquilo que eu tinha medo de ver. Conseguem ver? Que a gente foca tanto naquilo que a gente não quer, naquilo que a gente tem medo, naquilo que não pode ser, naquilo que assusta, naquilo que não é, que a gente realmente não quer, que a gente esquece de procurar aquilo que a gente quer. Isso vale para relacionamentos românticos, mas isso vale para todas as mudanças da vida. Isso vale para uma prova que quando tu já entra com medo, pensando eu vou errar, eu vou me dar mal, eu vou tirar nota baixa, como é que tu pensa que vai tirar uma nota alta se tu mesmo não acredita, que só tu fica só pensando que vai dar errado, que vai tirar uma nota baixa? É muito absurdo. Pode-se dizer que a gente atrai com o universo. Eu acredito um pouco nisso, mas as pessoas não precisam acreditar que seja uma questão de lei de atração, da gente atrair aquilo que a gente pensa. Mas então vamos colocar em psicologia pura. A gente atrai aquilo que a gente tem medo. A gente atrai aquilo que a gente pensa. Mas não porque o universo traz pra nós apenas, mas porque a gente procura.
A gente procura uma relação ruim, a gente procura um namorado ruim, igual foi o ex, porque a gente procura os erros do ex no novo. E se ele não tinha esses erros, a gente procura tanto que a gente faz ele cometer. De pressionar, de fazer, de insistir. Entende? A gente comete essas falhas. E faz parte da vida. Só que também faz parte da vida ter a consciência de tentar não repetir. Hoje, o meu foco, claro, é 100% na minha vida profissional, mas é em não repetir esses erros. Se o dia tá cinza, eu posso olhar o dia cinza e pensar, putz, que merda. Ou eu posso olhar o dia cinza e pensar, bah, que dia bom pra mim assistir um Netflix. Ficar de boa no meu sofá. Eu posso olhar um dia de sol e pensar, bah, tá muito calor. Ou eu posso olhar um dia de sol e pensar, bah, dava pra pegar uma prainha hoje, né? Ignorando que fatores externos, que eu posso estar trabalhando e não posso ir pra praia, ou enfim. O que eu quero dizer é que a forma com que a gente vê as coisas determina muito o que vai acontecer na nossa vida. Ah, não seja positividade tóxica, gratiluz, eu não tô falando disso, gente. Eu não tô. Mas se tu é aquela pessoa que pensa que tudo tá errado na tua vida o tempo todo, e que quando as coisas dão errado, tu para, a tua vida para, e pronto, deu errado e nada mais vai melhorar, e não consegue mudar aquilo, essa sintonia que tu tá tendo, não só com o universo, mas com a tua própria mente, essa sintonia que a gente tem, ela vai te fazer atrair cada vez coisas piores, porque tu vai ter atitudes que façam com que isso aconteça. Eu aprendi muito nos últimos 2 anos, principalmente com as mudanças da vida, sabe? Mudei de casa, mudei de cidade, mudei tudo. Mudei de profissão, mudei de sonhos, mudei de cabelo, mudei. Eu mudei tudo, sabe? Só não mudei essa carcaça aqui porque o corpo não dá pra mudar. Mas muita coisa dentro e fora dele também acabaram mudando, né? E eu tô tentando não problematizar tantas coisas. Porque o meu psicólogo fala que eu problematizo muito a vida. Então, se eu vou ter uma relação com alguém, eu conheço alguém novo, eu já penso que ele vai me machucar. Ou se a pessoa dá um oi meio estranho, eu já penso logo ela vai sumir. Ou que ela... Ou se eu tento, já tô fazendo uma amizade, já penso que a pessoa não entendeu que é só amizade e vai ter um pensamento libidinoso comigo e uma coisa mais assim, e eu não quero me machucar com isso e não consigo fazer amigos. Se eu recebo ou não, eu já penso que eu não vou mais dar certo. Se eu já acho que vou ficar sempre nesse mesmo emprego e não vou conseguir me investir na fotografia, e aquilo vai aumentando. Porque a gente atrai aquilo que a gente tem medo. E eu acabo gerando isso. Eu acabo fazendo, pensando tanto nisso que no final eu fico presa no sofá. E a vida rodando lá fora. Pra não encontrar esses erros. E isso me faz cometer outros erros. Porque eu sei que é muito difícil. Mas assim, pensa comigo. Eu não tenho medo de ser uma grande fotógrafa. Mas eu tenho muito medo de fracassar. Então eu nem tento. Eu não tenho medo do sucesso. Mas eu tenho muito medo de não dar certo. Eu não tenho medo de não conseguir ir adiante ou de não me mexer na vida, mas eu tenho muito medo de ficar parada. Então de vez em quando eu me sinto muito parada, porque em vez de me mexer, eu fico parada por ter medo de estar parada. Eu não tenho medo de tirar um 10 numa prova, mas se eu entrar numa prova com muito medo e só pensando que eu vou tirar nota baixa, eu não vou conseguir me concentrar para fazer a prova para tirar esse 10. Então, em vez de atrair e ir atrás e conquistar as coisas que eu desejo, eu fico parada naquilo que eu tenho medo. Meu psicólogo disse que até o supermercado deve ser insuportável comigo. E é, porque a hora que ele falou isso que eu me toquei. Que eu entro no supermercado, eu levo 2 horas para escolher um pacote de arroz. Porque eu vou problematizar, eu vou ficar sacudindo o arroz e procurando se tem grãozinho preto, em vez de separar em casa. Eu vou ficar vendo se aquele mercado tá com algum problema, se os sacos estão fechados, e eu vou ficar problematizando tudo. Eu não tô dizendo que a gente não pode escolher.
Mas olha o tanto que eu posso problematizar uma coisa simples, que é só ir no mercado comprar a mesma marca de arroz que eu compro todos os meses. Eu fico muito pensando e fica muito difícil às vezes. Porque eu tentei diminuir isso, mas às vezes aquilo vai tomando conta de mim, e tomando conta, e tomando conta, e tomando conta. E quando eu vejo, eu tô enlouquecendo. E eu enlouqueço os outros junto comigo, porque eu tô pensando em todos os problemas que X atitude, mesmo que seja a atitude mais simples do mundo, vou varrer a casa. Todos os problemas que essa atitude pode me causar. Ah, eu vou varrer a casa, eu vou ter que sacudir o sofá, e o sofá pode, eu posso derrubar não sei o que no chão, e daí eu tenho que mexer as cadeiras, mas e se eu quebrar uma cadeira? E daí eu tenho que tirar a extensão do chão, mas e se eu tropeçar na extensão? E se eu não tirar a extensão? E se eu colocar ela? Mas e se não sei o que? E se não ser assado? Eu tô problematizando atitudes muito simples. Porque em vez de procurar aquilo que eu quero fazer, que é o sucesso no final, que é ter uma casa varrida, nesse exemplo, eu tô procurando todos os problemas que eu vou encontrar para varrer a casa. E eu faço isso com as minhas relações, eu faço isso com a minha profissão. Então, eu levei 2 anos para largar a faculdade, continuando o curso, mesmo sabendo que eu já não queria ele, problematizando todos os poréns que aconteceriam se eu largasse o curso. Todos os problemas que poderiam aparecer se eu escolhesse outra profissão. E toda a chance de não ter sucesso nessa outra profissão. E em vez de pensar que eu quero isso, eu fico extremamente ansiosa, para não dizer assim, que não passa nem Wi-Fi, quando alguém me chama de fotógrafa. Eu tirei fotos de uma feira há 2 semanas, no Dia dos Pais, e a moça salvou meu nome como Ingrid fotógrafa. E aquilo me deixou ansiosa, porque eu pensei, eu não sou uma fotógrafa, eu tô só começando. E não importa. O fato da minha insegurança ali naquele momento, naquela frase, demonstrar isso, não significa que eu não sou uma fotógrafa, significa que eu tenho medo, e esse medo me faz não alcançar o sucesso ou não conseguirem as coisas. Eu espero que tenha dado mais ou menos para entender, porque eu não quero que ninguém seja gratiluz e nossa, tudo é lindo, maravilhoso. A hora que as coisas dão errado, a gente pode sentir, nossa, deu errado, que dor, que não sei o que. Mas depois que isso passar, levanta e vai e foca no objetivo positivo e não naquilo que a gente tem medo. É só uma questão de mudar a perspectiva e o foco. Tirar o foco daquilo que a gente tem medo e botar o foco naquilo que a gente deseja. Porque senão o que a gente tem medo consome a gente e ele é alcançado mais fácil do que a gente deseja. Até mesmo nas coisas mais simples, você já tem um pesadelo. Eu vi um filme uma vez, e acho que esse é o último exemplo que eu vou dar hoje, que a menininha tinha muito pesadelo, e daí acho que foi uma professora, não tenho bem certeza, disse pra ela assim, olha, pensa o dia inteiro que não vai sonhar com cachorrinho, não vai sonhar com cachorrinho, não vai sonhar com cachorrinho. Porque depois que a menina tinha o pesadelo, ela ficava o tempo todo com medo de dormir para não ter o pesadelo. Então ela passou vários dias dizendo só, não vou sonhar com cachorrinho. E de noite ela sonhou com cachorrinho. E foi ótimo, maravilhoso, ela conseguiu dormir muito bem. Por quê? Porque em vez de passar o dia inteiro pensando no medo dela de dormir e ter um pesadelo, ela passou o dia inteiro focando no cachorrinho. Toda vez que ela ia pensar no pesadelo, ela voltava e pensava no cachorrinho de novo. E aí ela alcançou o sonho com o cachorrinho. Um sonho positivo, uma coisa que não fosse um pesadelo, que não doesse, que não machucasse, que não assustasse. E é simplesmente isso. Serve pra vida. Eu hoje tô focada na minha carreira, na minha vida profissional 100%, sem nenhuma dúvida. Isso não significa que eu não queira, em algum momento no futuro, ter relacionamentos românticos ou agora mesmo fazer novas amizades ou que eu não queira casar num futuro bem distante. Mas eu não posso ficar procurando
Conheci uma pessoa, já pensa, será que ela tá pensando que eu tô interessada nela, mas eu não tô interessada? Será que ela vai confundir as coisas? E se ela estiver confundindo as coisas, é melhor eu já cortar a relação? Mas e se ela se interessar? E se eu me interessar em algum momento, mas daí ela me trair, ou ela me machucar, ou ela me abandonar, ou vai acontecer isso? E daí eu já pensei tudo nisso, eu já acabei uma relação que nem começou. Eu já dei tchau pra alguém que eu nem conheço direito. E é isso que eu tô focando em não fazer. Então eu tô focada em tentar olhar um pouco as coisas como são e um pouco o que eu quero alcançar de positivo, sem problematizar, sem procurar o negativo, sem procurar aquilo que eu tenho medo e sem focar naquilo que eu tenho medo. Porque o medo ele atrasa a gente. E quando a gente tem muito medo de coisas ruins acontecerem no meio do caminho, a gente faz com que muitas coisas ruins aconteçam, porque a gente procura elas. Quanto mais medo a gente tem e mais a gente pensa nesse medo, mais a gente procura esse medo. Não tô anulando em nenhum momento fatores externos, não tô anulando coisas que podem acontecer na vida, que nem tudo tem a ver só com a gente, que nem tudo depende só da gente. Eu tô só falando do que atrai, do que a gente faz e que do que depende de mim. O que depende de mim é não procurar mais as partes negativas, os medos, vai ser ruim. Se eu vou viajar para tal lugar, vai acontecer tal coisa. Se eu vou conhecer, que eu vou ver tal pessoa que a nossa relação não era tão boa, então a gente já vai chegar e já vai brigar. Ou a gente pode fazer as pazes e se dar bem. Ou a gente pode fazer as pazes e nunca mais se falar. Mas eu não tô mais focando naquilo que pode acontecer de ruim. Não tô mais focando nos meus medos. Porque o medo atrai. E eu não preciso disso na minha vida. E você também não precisa disso pra sua vida. Então, começa. Aos poucos. De vez em quando. Quando começar a problematizar, começar a procurar muito problema, começar a pensar muito no que pode dar errado, em vez de pensar no que pode dar certo, tenta trocar. Gira a chavezinha ali na cabeça. Quando as coisas deram tudo errado e daí pronto, já passou a raiva, já passou a dor, em vez de pensar, putz, deu errado agora, então era pra dar errado, nunca mais vai dar certo, olha pro cérebro, joga o pensamento pro lado e pensa, dessa vez vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. Eu vou conseguir. E vocês vão ver que eu vou conseguir. Eu tenho certeza que eu ainda vou ser uma baita fotógrafa. E você? Tem certeza do quê? Qual o seu sonho e o que você faz para chegar nele? E o que você pensa para chegar nele? E quais os medos que você tem que deixar de lado para não pensar neles? Quais os medos que hoje te impedem de caminhar em direção ao seu sonho? Pensa nisso. Um beijo e daqui a pouquinho eu tô de volta.